Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. O tema de hoje é a Trindade. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e pelo sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Chegou o sábado do Senhor, meu Deus. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei contigo, meu Deus. Fique comigo aqui. Tudo isso agradeço, meu Deus, que eu possa explicar essa verdade maravilhosa da Tua palavra. Faça de mim o seu servo para apresentar essas verdades. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A Trindade. A Trindade. Há só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente e onipresente. Ele é infinito e ultrapassa a compreensão humana, mas é conhecido pela sua autorrevelação. Ele é digno de eterno louvor, adoração e serviço por toda a criação. Exatamente. Ele está em todos os lugares. Aí continua na Trindade. Deus é uma unidade de pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é imortal, onipotente, onisciente e onipresente, infinito e ultrapassa a compreensão humana, é digno de eterno louvor, adoração e serviço por toda a criação. Exatamente, só a Ele adorar, só a Ele louvor, só a Deus. Antitrinitários. Deus é o Pai, o Filho é gerado do Pai, não coeterno. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas procede do Pai ou do Filho. É Espírito, né? É isso, já falando, Espírito Santo. Credo católico, Santíssima Trindade. Olha só o paganismo aí no credo católico. Falando da Igreja Católica. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Realmente é isso. Mas depois eles falam que é da Igreja Católica Apostólica Romana, quer dizer, exalta a Igreja. Antitrinitários, continua, Deus é o Pai, o Filho é gerado do Pai, não coeterno, o Espírito Santo não é uma pessoa, mas procede do Pai ou do Filho. Santíssima Trindade, origem, o credo niceno constantinopolitano, ou símbolo niceno-constantinopolitano, é uma declaração de fé cristã que é aceito pela Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa Ocidental, Igreja Nestoriana, Igreja Ortodoxa Oriental, Igreja Anglicana e por algumas denominações protestantes. O nome está relacionado com o primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C., no qual foi adoptado e com o primeiro concílio de Constantinopla, em 381 d.C., onde foi aceita uma versão revista. Aí está o mistério da Santíssima Trindade. Aquele texto que eu li lá é da Igreja Católica, uma blasfêmia, né, como se diz, que foi gerada por séculos, né, que mudou, né, a lei de Deus.
É o Pai quem gera, o Filho é quem é gerado e o Espírito Santo quem realiza. Cada um é Deus, completo e inteiro. Escrito por Copeland Charles, S.J., 1903. A Systematic Studi Ot Catholica Religion, Quarto Concílio de Latrão, 3 igual a 1 igual a 3. É a conta que eles fizeram. Na revista Adventistes Review, dia 6 de julho de 1869, Ellen G. White escreveu: nós entendemos que o termo trindade significa a união de 3 pessoas. Não foi Ellen G. White, não, desculpe. Ela foi na Igreja Adventista mesmo. Nós entendemos que o termo trindade significa a união de 3 pessoas, não ofícios, num único Deus. Que uma pessoa seja 3 pessoas e que 3 pessoas sejam uma só pessoa. É uma doutrina que nós podemos proclamar ser contrária à razão e ao senso comum. Mas a doutrina que me oponho é contrária. Sim, é a palavra correta, de que Deus está Ele mesmo implantando dentro de nós. Tal doutrina Ele não nos pede para acreditar. Exatamente. Que eu acredito que quem transmitiu o Espírito Santo para os discípulos foi Jesus Cristo. Quer dizer, é o próprio, como se diz assim, é coligado com o Pai e com o Filho, mas é um Espírito que é gerado. Antitrinitários, credo católico. Deus é o Pai, o Filho é gerado do Pai, não coeterno. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas procede do Pai ou do Filho. Na revista Underhand, 6 de julho de 1869, o homem foi a extremos opostos na discussão da doutrina da Trindade. Alguns fazem de Cristo um simples homem, começando a sua existência no seu nascimento em Belém. Outros, não satisfeitos com o que a Escritura claramente diz sobre ele, o pré-existente Filho de Deus, mas fazem dele o próprio Deus Pai. É que atinge opiniões, né? E várias opiniões é descrito nesses textos. Já foram em concílios, né? Que várias pessoas se discutiram sobre essa doutrina. Aí continua, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, não adicione em pessoa, mas entenda que são um, como 2, 3 ou qualquer número de cristãos são um, pois Jesus orou para que seus discípulos sejam um, como ele e o Pai são um. Entenda-se de que estão em perfeita harmonia, de uma mentalidade e propósito, um em projetos de um em ação, um na criação do mundo e um na sua redenção. Jesus falou, que era para os israelitas ali, né, diante do Sinédrio. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Quer dizer, que os dois é Deus. Jesus é Deus e está coligado com o Pai. Quer dizer, quem vê a Jesus vê Deus. É isso que Jesus quis dizer. Jesus não falou, ninguém vai ao Pai senão por mim, se não passasse por mim? Então quer dizer, temos que ser salvos pela graça, aceitar Jesus em nosso coração, antes de ir para o céu, conhecer o Deus Pai. No Adventistas Review, 5 de março de 1855, a doutrina da Trindade que foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia, 325 d.C. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo no nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à Igreja aparece nas páginas da história eclesiástica. Quer dizer, defamaram, né, o sistema de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Defasaram tudo, né? Até a lei defasaram. Até a lei eles mudaram, que era do sábado para domingo. Quer dizer, anularam o sábado e foi para o domingo. Quer dizer, violaram tudo que era de Deus e de Jesus.
Adventistas Herron, dia 9 de novembro de 1861. Esta doutrina da Trindade foi trazida para a igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens e a guarda do domingo não é mais do que a doutrina dos persas remodelada. Ela começou por volta de 325 depois de Cristo, exatamente no Concílio de Nicéia. RH, 9 de outubro de 1913. Os adventistas do sétimo dia acreditam, primeiro, na divina Trindade. Essa Trindade consiste no Eterno Pai, um ser pessoal e espiritual, onipotente, onipresente, infinito em poder, sabedoria e amor, no Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, através do qual todas as coisas foram criadas, através do qual a salvação dos remidos será alcançada. O Espírito Santo, a terceira pessoa de direção divina, o agente regenerador no trabalho da redenção. Exatamente, no trabalho da redenção. É o trabalho de acompanhar aquela pessoa que está estudando as profecias, que se arrepende de seus pecados e quer aceitar Jesus em sua vida. Ali está o Espírito Santo trabalhando em você para a vida eterna, o caminho da vida eterna. O Desejado de Todas as Nações, página 671, escrito em 1900. O pecado poderia ser resistido e vencido somente através da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, Godhead, a qual viria como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Exatamente. MR, volume 7, páginas 299. Men, 66, 25 de março de 1899. O Senhor nos instruiu e precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa, que o Senhor Deus é o nosso mantedor e ajudador. Ele ouve cada uma de nossas palavras e sabe cada pensamento da mente. No credo católico, Santíssima Trindade, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado, coexistencial ao Pai. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho. Quer dizer, que eu não prestei atenção no primeiro tema que eu li nesse texto aí. Olha só a blasfêmia aqui, ó. Não blasfêmia, um erro, né, deles lá. Nascido do Pai antes de todos os séculos. Quer dizer, Jesus não nasceu. Jesus, ele foi junto com o Pai, que não foi criado. Ele sempre existiu. Ele mesmo fala, eu existo, que o Sinédrio estava batendo o pé com ele, né, os fariseus, falando que o pai deles era Abraão. E ele falou, Abraão se alegrou em ver que eu estava vindo. Ele viu o dia da minha vinda. E Jesus falou, e antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, Jesus não foi criado. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus nasceu de Maria, mas para vir à terra. Mas Jesus não foi criado antes disso. Jesus sempre existiu. Ele só foi criado no seio de Maria para vir à terra, para vir como carne. Mas ele existe bem antes que todo mundo existisse. Ele estava com Adão e Eva no jardim do Éden. Era ele que acompanhava Adão e Eva. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Quer dizer, Deus, quem é como Deus, né? Não,
É Deus conosco. Verdade, Deus conosco. Quem é como Deus é Miguel. Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-la-ó pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. João capítulo 5, verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quer dizer, eles falavam que Jesus estava blasfemando. Hebreus capítulo 1, verso 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Sceptro de iniquidade é o sceptro do teu reino. Romanos capítulo 9, versos 4 a 5. Que são israelitas, dos quais é a doação de filhos e a glória e as alianças e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos o Deus, sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Quer dizer, é um chamado, para os israelitas voltar-se a Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardo a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 14, verso 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Quer dizer, aí que os discípulos entenderam que era Jesus que estava com eles e que era Filho de Deus. Mateus capítulo 28, verso 9. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esse tema aí será no julgamento de todos nós, quando passar-se os 1000 anos dos salvos lá nos céus. Que quando a Nova Jerusalém descer do céu para a terra, os ímpios ressuscitarão depois dos 1000 anos e vão passar pelo julgamento. E todo joelho se dobrará, até dos ímpios, desde a época de Caim até o último, que foi morto ali quando Jesus veio na sua segunda vinda e matou todos os ímpios com o sopro da sua boca, com a luz resplandecente. E, quer dizer, é como a areia do mar, não tem contagem ali. É como a areia do mar. Desde Caim até o último morto ímpio, quer dizer, milhares, milhões de ímpios. E todo joelho se dobrará. João capítulo 20, versos 28 a 29. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Quer dizer, Tomé não acreditou, mas Jesus deixou bem claro: felizes aqueles que creem e não veem, que vê e creiam mesmo assim. Quer dizer, que acredita que isso aconteceu, que existe Deus, Que mesmo que ninguém viu Deus ainda, mas sabe que existe, que o adora por isso. Deus quer assim. Porque está escrito, Romanos capítulo 14, verso 11, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 17. Esse é o evento que vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. A 7ª trombeta é
o anúncio do dia e a hora da volta de Jesus. E é esse acontecimento. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que é e que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. Depois do versículo 17 ao 19, que houve trondos, relâmpagos, né, vozes e trovões, né, que estava no tabernáculo, que vai mostrar ali, para todos nós, que estará ali na grande tribulação, que vai ser o anúncio do dia e a hora da volta de Jesus. E vai mostrar os 10 mandamentos. E o quarto mandamento brilhará. Era o único mandamento que vai estar brilhando. O quarto mandamento, que é: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, né? Cumprirá os 6 dias de trabalho. E no sétimo dia descansarás. Você, sua mulher, seu filho, sua filha, os criados da sua casa, os animais de sua casa não trabalhará nesse dia. Todos vão descansar. Descansar o que é? Passar com a sua família estudando estudos bíblicos, pregando a palavra, estudando as profecias, a palavra de Deus. Esse é o seu dever no sábado. Não ficar dormindo, não ficar aí de pernas para o ar. É isso que você deve fazer. Estudando, pregando, dando estudos bíblicos, fazendo o bem no sábado. E esse quarto mandamento vai ficar brilhando. E os que já estão aceitos por Cristo, que nessa sétima trombeta a porta da graça já está fechada, o Espírito Santo se retirou da terra e está caindo as trombetas. A sexta trombeta, que é a contrafação de Satanás, né, as 6 primeiras trombetas, a sexta trombeta caiu, machucou os ímpios, é que essas 6 trombetas vão só machucar os ímpios. E Satanás judiará de seu povo, que escolheu a ele, né, os ímpios. E depois a sétima trombeta, que Daniel fala em Daniel capítulo 12. Felizes os que chegam até 1335 dias. Quer dizer, é esse evento, a sétima trombeta. Salmos capítulo 2, verso 7. Proclamarei o decreto, e o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus capítulo 1, verso 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu serei por pai, e ele me será por filho. Atos capítulo 32, verso 34. 32 a 34. E vós anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3 e 5. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem faz bem ao mundo, faz também ao mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, porque dos quais anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu serei por pai e ele me será por filho. Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer, tudo está apontando para a primeira vinda de Cristo aqui. Eu falei no outro vídeo, teve 330 e poucas revelações, evidências para a primeira volta de Cristo, para a primeira vinda de Cristo. Quer dizer,
E os hebreus da época não se atentaram. Quer dizer, eu preguei aqui no canal 8 evidências apenas. E eles tiveram 300 e poucas evidências. Quer dizer, e não se atentaram que era Jesus naquele tempo, que estava dizendo que eu e o Pai somos um. E confrontaram Jesus. Gênesis capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Nesse tema ali, Jesus falou para Adão, antes de criar Eva, falou para Adão: Adão, de toda árvore você poderá comer. Imagine um corredor. Imagine você um corredor. De toda árvore aqui do corredor você pode comer. Estou dando um exemplo aqui. De toda árvore aqui, ó, você pode comer. Aquela lá do fundo, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderá comer, porque do dia que comerdes daquela árvore, certamente morrerás. Se Jesus fala uma coisa dessa para mim ou para você, você não vai entender que daquela árvore não poderá comer? De toda árvore ali do corredor você pode comer, mas do fundo, que é do conhecimento do mal, você não vai comer, porque do dia dela comer, você morrerá. E no dia que Eva estava perto dessa árvore e a serpente falou para ela: pode comer dessa árvore sim. Pode comer dessa árvore. Certamente, se você comer, não morrerás. E esse tema eu taco como o começo do Espiritismo. E muitas pessoas chegam a mim e falam: mas o que tem a ver esse tema com o Espiritismo? É só estudar as evidências. O que fala no Espiritismo? Que a alma é imortal. E na Bíblia fala que a alma é mortal. E se Jesus disse, certamente morrerás, o que a serpente falou para Eva? Não morrerás, pode comer que não morrerás. E vocês serão como Deus. A semelhança de Deus. Ou até perto ali de Deus. Quer dizer, o que é feito no Espiritismo? Que a alma é imortal e que a alma fica vagando. Que a alma é imortal ali, ó, não morre. Não chega a ser mortal. E engana quem vai lá ainda. Que fala que que vai ver o parente lá que morreu lá. Quer dizer, não caia nessa paçoca. Não caia nesse engano. É o demônio se personificando do seu parente. É o demônio que passa pelo seu parente. Que eles imitam igualzinho. Para com isso. E quer dizer, e não é espiritismo isso que aconteceu lá no Éden? Ali começou, não foi no século XIX com as irmãs Fox, não. Começou ali no Éden. Começou ali no Éden. O espiritismo. Vamos continuando. Em Gênesis capítulo 11, versos 7 a 8. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não estendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Está falando da época da Torre de Babel aqui. Quer dizer, está que Nimrod teve essa ideia, né, de montar uma Torre de Babel até o ponto ali do céu, chegar até os céus ali, e Jesus desceu. Foi Jesus que desceu e confundiu toda a língua. Com o sopro de sua boca confundiu toda a língua.
Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de vir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo. Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Quer dizer, a voz de Deus. João capítulo 14, versos 23 a 26. Jesus respondeu e lhe disse: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, foi aí que Jesus enviou o Espírito Santo. E naquele batismo de Jesus foi no ano 27 depois de Cristo. Quem não sabe a data, estou falando aqui, no ano 27 depois de Cristo, nossa era. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E a Igreja Católica fala em missa essa frase, pegou essa frase da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 a 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Quer dizer, falando para toda essa galera dessas regiões, né, que Pedro passou. Trindade na Bíblia está em 1 João capítulo 5, verso 7, em Romanos capítulo 8, versos 14 e 17, capítulo 15, versos 16 e 30. Está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 a 16, capítulo 6, versos 1 a 20 e capítulo 12, versos 4 a 6. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22, Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14 e capítulo 4, versos 4 a 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Tito, capítulo 3, versos 4 a 6. Judas, capítulo 1, versos 20 a 21. E Apocalipse, capítulo 1, versos 4 e 5. Judas, relativamente em Judas, destaca 20 e 21. Porque existe um capítulo em Judas, então eles não tacam um ali, mas é um capítulo só que tem em Judas. É os versículos que eles destacam aí. Evangelismo, páginas 614 e 615. Fui instruída a dizer: os sentimentos do que andam em busca de avançadas ideias científicas não são para confiar. Fazem-se definições como estas: o Pai é como a luz invisível, o Filho como a luz corporificada, o Espírito é a luz derramada, o Pai é o orvalho vapor invisível, o Filho é como o orvalho condensado numa bela forma, o Espírito é como o orvalho caído sobre a sede da vida. Outra apresentação: o Pai é como um vapor invisível, o Filho como a nuvem púrpura, o Espírito é chuva caída e operando em poder refrigerante. Continua. Todas essas definições espirituais são simplesmente nada. Quer dizer, é o que ele está falando, são simplesmente nada. São pífias. São imperfeitas, inverídicas, enfraquecem e diminuem a majestade a que não pode ser comprada nenhuma semelhança terrena. Deus não pode ser comprado as coisas feitas por suas mãos. Estas são meras coisas terrenas, sofrendo sobre a maldição de Deus por causa dos pecados do homem. O Pai não pode ser definido por coisas da terra. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente.
e invisível aos olhos mortais. Quer dizer, olha que Ellen G. White está falando, que simplesmente é toda a plenitude da divindade corporalmente, invisível aos olhos mortais. Continua, o Filho é de toda a plenitude da divindade manifestada. A palavra de Deus declara que ele é a expressa imagem de sua pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí se manifesta a personalidade do Pai. O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como um Salvador pessoal. Aí no outro livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 197, existem as 3 personalidades vivas no trio celestial, nas quais cada alma arrependida dos seus pecados, recebendo a Cristo por meio de fé viva por eles, são batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esses poderes cooperarão com os súbitos obedientes do céu, em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Com certeza, o que mais tem? Isaías capítulo 6, versos 5 a 10. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ao seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías capítulo 6, versos 5 a 10. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirará do altar como uma tenaz. E com uma brasa tocou na minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiando o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Quer dizer, foi o dia que Isaías chegou, viu o Senhor, né? Cara, nessa visão. E ele era pecador e estava com lábios impuros, né? Aí ele continua: Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhes pesados os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Em João capítulo 12, versos 35 a 41, disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não veja com os olhos, e compreendem no coração e se convertam, e eu os curei, e os curi. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos 24 a 27. E alguns que criam no que dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo: Paulo está
Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, dê ouvido, ouvireis, e de maneira nenhuma estendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebeis. Porquanto o coração deste povo está endurecido e com ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam e no coração entendam, e se convertam e eu os obscure. A Trindade. Há só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente e onipresente. Ele é infinito e ultrapassa a compreensão humana, mas é conhecido pela sua autorrevelação. Ele é digno de eterno louvor, adoração e serviço por toda a criação. Quer dizer, é isso, povo de Deus. Essa é a lição da Trindade, falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo, para apresentar essas verdades a todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!